eu gostaria de acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Ele faz um resumo com os principais destaques do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Durante o dia de ontem, nós trouxemos a notícia de que uma explosão que aconteceu no território polonês trouxe grande apreensão para todo o território europeu, com a possibilidade da escalada da guerra e a entrada de outros países, principalmente potências nucleares como a França, Reino Unido e Estados Unidos, neste conflito que está concentrado apenas entre Ucrânia e Rússia desde o final de fevereiro. Essa explosão que aconteceu no território polonês e vitimou 2 pessoas, de acordo com as investigações que foram feitas de forma paralela pelos russos e também pelos países da OTAN, Estados Unidos e a Polônia, mostram que não teria sido um ataque deliberado por parte dos russos, mas sim um míssil que fazia parte do sistema de defesa antiaérea da Ucrânia, que ontem, quando o país recebeu uma série de ataques, praticamente 90 mísseis caindo em seu território, teve que atuar com a sua defesa antiaérea para evitar maior prejuízo em sua infraestrutura, principalmente no setor energético. Isso fez com que talvez um dos mísseis tenha tido a sua rota desviada, ou até mesmo por um erro de cálculo caído no país vizinho, onde essa região fronteiriça é bastante intensa em atividades militares e, portanto, causado a morte dessas 2 pessoas. As investigações ainda não são totalmente conclusivas, mas muitos descartam que tenha sido um ataque deliberado dos russos, o que é de grande alívio para países europeus que estavam com medo de que isso pudesse significar uma escalada da guerra e também o acionar o artigo 5º do Estatuto, onde um ataque a um país significa um ataque a todos. Lembrando que a Polônia, desde 1999, faz parte da OTAN e muitos países, principalmente da porção leste do bloco militar ocidental, já se colocaram à disposição de proteger a Polônia caso isso tenha sido um ataque deliberado por parte dos russos. Ao mesmo tempo, nós vemos que a cúpula do G20, que aconteceu em Bali, na Indonésia, os países, as grandes potências que lá se reuniram, assinaram um termo em conjunto condenando a guerra na Ucrânia, inclusive com a assinatura da própria China, o que mostra o isolamento ainda maior do presidente Putin, mas na visão de muitos analistas pode significar um aceno positivo por parte dos chineses aos ocidentais e não necessariamente um rompimento das relações e das alianças tão fortes entre Pequim e Moscou. Nós vemos que todas essas notas de repúdio, todas essas votações que acontecem nas Nações Unidas e também por outros blocos não têm tido efeito prático, já que no aspecto diplomático a guerra continua paralisada desde mais ou menos meados de março e os ataques, como nós sempre trazemos aqui diariamente, continuam de forma intensa por parte dos russos, apesar dos ucranianos terem tido uma boa fase na recuperação de territórios no sul do país. Como sempre, passaremos todos os dias as nossas atualizações para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, sua avaliação sobre esse desdobramento e esse posicionamento da Polônia em função do que aconteceu? A Ucrânia foi muito assodada, né, William? Muito apressada em querer dizer que o míssil que teria matado os 2 cidadãos da Polônia teria vindo da Rússia. Por quê? Porque ela quer arrastar a OTAN para a guerra, porque ela acha que se fizer isso, se a OTAN vier, a Rússia para. Só que mentes mais tranquilas sabem que se a OTAN for para a guerra, nós temos a 3ª Guerra Mundial e uma guerra nuclear e ponto final. E no final do dia, os próprios Estados Unidos, com as suas informações preliminares, parece que estão se confirmando, indicam que o míssil que caiu na Polônia teria sido, na verdade, um míssil do sistema antiaéreo ucraniano, o que iria invalidar aí a tese de que teria havido um ataque russo ao território da OTAN. Então, William, mentes mais tranquilas precisam prevalecer para que a gente não tenha um incidente que escale e efetivamente leve o mundo à 3ª Guerra Mundial. Já é lamentável essa invasão da Ucrânia, mas que isso escale num conflito global seria ainda muito mais catastrófico. Bom, e todos falam sobre o tempo de Putin, né? Com muita calma, sem pressa para acabar a guerra, porém, a Rússia entra em recessão econômica técnica após registrar retração econômica pelo 3º trimestre seguido. A agência estadual indicou nesta quarta-feira que o PIB do país
caiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. As quedas são resultados das sanções impostas pelo Ocidente em retaliação à guerra na Ucrânia. O Banco Central da Rússia apontava uma queda ainda maior, de 7%. E, Emanuel, o efeito das sanções, eles são automáticos. A expectativa é essa, que assim que você aplica, o país vai sentir. Porém, com o passar do tempo, e a gente está falando de 8 meses de guerra, o resultado não poderia ser diferente. Na verdade, William, o que deu principalmente o resultado das sanções que se aplicaram à Rússia foram duas coisas. Primeiro, a Europa sem gás. Tá? A Europa vai pegar um inverno rigorosíssimo com o preço da energia 400% maior. Se eu não me engano, a Suíça estava pensando em criminalizar quem ligasse o ar-condicionado, o aquecedor acima de 19 graus, tá, no inverno. E o segundo ponto foi a inflação global de alimentos. Essas foram as duas principais consequências das sanções à Rússia. Por quê? Porque se pensou que a Rússia ia capitular imediatamente. Não se analisou o seguinte, que a Índia, a China e outros países iriam correr para comprar o petróleo e o gás russo a preços descontados. Não imaginaram também que a Rússia iria fazer intervenções na atividade econômica, empresários russos iam assumir várias cadeias de restaurantes e de lojas ocidentais na Rússia, o que diminuiu fortemente o impacto das sanções. Na verdade, William, o Banco Central da Rússia fala que esperava que caísse 7% o PIB. Eu lembro que eu vim aqui no Jornal da Manhã, logo no começo da guerra, com a Adriana Haid e com o Thiago Berray, que eu me lembro que a previsão na época é que o PIB russo podia cair mais de 10%. Quando você vê, ele caiu 4%. Então, assim, é uma queda significativa? Mas é muito inferior a que se imaginava que aconteceria. Então, a Rússia, ela sente que tem mais margem de manobra. O fato é que a guerra também, William, parece, de certa forma, um bom negócio para empresas americanas. Afinal de contas, os Estados Unidos estão fornecendo dezenas de bilhões de dólares em equipamento militar. Isso explica porque existe tanto apoio de vários políticos americanos para continuar se mandando armamento para a Ucrânia. Afinal de contas, várias dessas empresas ajudam a financiar suas campanhas.